Bem, pessoal, voltamos aqui a continuação da nossa aula, né? Agora nós iremos, né, a fazer o nosso primeiro código-fonte, o nosso primeiro exemplo. Então, pessoal, eu vou explicar, depois na próxima aula a gente vai voltar a esse assunto. Para nós começarmos a programação em HTML, nós temos as nossas tags, tá? A primeira tag é o início do HTML. Eu começo o HTML e a maioria das tags elas tem que ser fechada, né? Basta eu repetir, mas colocando o sinalzinho de barra HTML, tá? Então aqui é o meu início e o meu fim da minha programação, tá? Depois o nosso site, né, a nossa estrutura principal, ele é dividido entre o cabeçalho, tá? Que é o head, e vamos fechar esse head, que nós chamamos de cabeçalho, tá? Depois nós vamos definir o nosso corpo, body, o corpo da nossa página. Eu também começo e termino ele. Essa é a nossa estrutura principal, né? Eu tenho o meu HTML, que pode ver que toda a estrutura fica dentro dele. Depois eu tenho a cabeça, o cabeçalho, que é onde vai inserir alguns códigos, o título da nossa página, e o corpo, tá? Primeiramente, vamos lá, vamos trabalhar com uma estrutura alinhada, né? O título ele vai dentro do head, então eu coloco ele um pouquinho mais para frente. Então eu vou lá, title, tá? Lembrando que essa programação é universal, garantido pela W3C, né? Pela essa comunidade aonde desenvolve todas as programações. Então aqui, ó, nós vamos colocar aqui como programação web, que é o nosso curso. Posso colocar qualquer título, né? É lógico que quando vocês vão começar, vocês já definiram o site de vocês, né? O tipo, o modelo e vai embora. Então, por enquanto, a gente vai colocar o título no nosso cabeçalho, programação web. Depois, pessoal, tá? Vamos começar dentro do nosso corpo, o body. Aqui, ó, eu vou colocar um título. H1 ele vai de H1 até H6. O H1 é o maior. Depois a gente vai trabalhar com isso melhor, né? Programação. Só apertar o tab quando ele aparece, né? Lá, ele repete o que a gente digitou. Fecho esse H1 barra H1, tá? Um título e um parágrafo. Vamos colocar um parágrafo que seja bem-vindo. Legal, agora vamos salvar. Vou lá, arquivo, salvar como, tá? Vou escolher uma pastinha, no meu caso aqui, ó, tem uma pastinha com o meu nome na área de trabalho. Eu escolhi a área de trabalho, vou escolher o meu nome, vou colocar lá dentro, tá? Onde tem todo o meu conteúdo que eu estou trabalhando aqui. Vou colocar exemplo 1 e vou escolher a extensão que eu vou trabalhar, que é HTML. Deixa eu achar aqui. Olha lá, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplo 1.html, tá? E vou salvar a minha estrutura. Quando eu salvei como HTML, olha lá, agora sim ele coloca as minhas tags em azuis, né?
e o texto em preto, tá? Porque eu salvei, eu poderia ter salvado primeiro, e aí ele define o que eu vou trabalhar, tá? E aí ele começa até a ajudar a gente nas programações depois. Então vamos abrir a pastinha Robson, olha lá, eu tenho exemplo 1, vou clicar 2 vezes. E olha lá, ele aparece nosso primeiro exemplo. O título lá em cima, definido por title, programação web. Vamos pegar aqui o nosso notepad, eu vou comparar com vocês, ó. Então, pessoal, aqui, ó, o título programação web, ele é definido aqui dentro do nosso cabeçalho, dentro da cabeça, né? A estrutura do topo. Então, title, programação web, é aqui em cima o nosso título. Depois H1, né, é dentro do corpo, o corpo, body, né? Eu posso colocar aqui o H1 programação web. Olha que ele ficou maior, porque eu coloquei H1 é como se fosse um tipo de letra maior, né, que define os nossos títulos dentro do nosso corpo. E aí eu coloquei um parágrafo, seja bem-vindo. Por que eu não fechei o parágrafo? Porque está no final e também o parágrafo não altera o nosso layout. Se eu não tivesse fechado o H1, né, vou salvar. A gente olha lá, como ele é uma formatação e eu não fecho ele altera tudo, mas eu não quero, então eu tenho que fechá-lo, né? Eu acabo fechando, eu venho aqui para o meu site. Quando eu quero atualizar, eu aperto o F5, ele já atualiza, né? No teclado você vai lá e aperta F5, tá, pessoal? E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. Então, bem facinho, né? Estrutura principal HTML, a nossa cabeça, read, o nosso cabeçalho, com seu título dentro e seu corpo. Na próxima semana, aguarde que aí a gente vai ver bastante programação aí para alimentar o nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima semana.